Olá pessoal, vou passar hoje para você algumas informações a respeito de como a gente faz aquela costura do couro. A gente pode ver aqui, por exemplo, uma imagem do Google que ela apresenta essas características e eu vou tentar reproduzir alguma coisa parecida com isso no Blender. Vamos lá, vamos ver como é que a coisa se resolve. Bom, eu começo com o cilindro, que ele vai ser o ponto. Vamos passar para R90 em Y, S, Shift X, porque eu só quero que ele fique mais magrinho, porque esse vai ser o ponto inicial. Vou diminuir um pouquinho o SX. Para eu conseguir curvar esse cilindro, eu tenho várias alternativas. Eu posso fazer na mão, no braço, né? Ou eu posso pôr uma curva, um modificador curva. Antes de fazer isso, eu vou arrumar a escala aqui, com Ctrl A, rotação e scale, porque sempre faz diferença quando a gente começa a colocar outras coisas, os resultados saem diferentes se a gente não deixa essa escala e a rotação, na maior parte do tempo, em 0, ou a escala em 1 e rotação em 0. Bom, vamos para o modo de edição, Ctrl R, e vamos colocar umas 20 subdivisões aqui. Object Mode, agora nós vamos com o cilindro selecionado, adicionar o Curve Modifier. E ele está querendo que você ponha um objeto para que ele se comporte de acordo com o objeto. Só que nós não temos objeto aqui ainda. E no caso não é um objeto, é uma curva. Então aqui a gente tem que pôr uma curva. Então, Ctrl A, uma curva, pode ser qualquer uma, pode ser uma path, pode ser qualquer uma dessas, tá? Mas a path geralmente ela funciona melhor. Então, vamos para o modo de edição com ela e vamos ver, manipulando essa curva, que parece mais uma reta, não é? A gente pode fazer assim, pensando no ponto, eu queria um formato mais ou menos assim, que é o pontinho único, né? Que nós daríamos para o cilindro. Então, voltando para o modo objeto, seleciona o cilindro e aqui no modificador que eu apliquei, o objeto que eu vou procurar vai ser a curva. Eu posso tanto achar aqui, quanto eu posso pegar esse conta-gotas e vir aqui e achar a curva. Então, o que aconteceu? Ele foi colocado ali, você pode puxar e a curva está maior, né? Podemos voltar para o modo objeto. Opa, não, voltar com a curva. E SX, voltar para o modo objeto e colocar a curva aqui. Então, a gente tem supostamente um pontinho aqui. Para dar continuidade para isso, sem grandes complicações, a gente pode aplicar esse modificador, colocar a origem no lugar, origem, na geometria, e agora a gente pode eliminar essa curva aqui, que agora ela já não tem mais função nenhuma para isso que eu quero fazer. Então, Shift S, vamos voltar cursor no centro, vamos colocar esse objeto no centro, Shift S, seleção no cursor. Ok, o próximo passo agora, se você viu, né, os pontinhos, eles são um em seguida do outro, né? Então, a gente pode usar o modificador Array. Então, vamos lá. Add Modifier, Array. Ele está fazendo um do lado do outro. E eu posso querer simplesmente essa característica mesmo, um do lado do outro, ou eu posso querer isso aqui numa curva, ou posso querer isso aqui num objeto, se for uma costura, por exemplo, de banco de carro, né? Ele vai ter várias formas. Então, o que facilita, de novo, a possibilidade de você colocar isso de várias formas é outra
curva, outro modificador curva. Então, a gente vem aqui com esse primeiro pontinho selecionado, Add Modifier, e vamos colocar outra curva. Mas da mesma forma anterior, nós precisamos também ter uma curva aqui de referência para dar continuidade. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o objeto que eu estou trabalhando, portanto, o banco do carro, ou eu posso pegar qualquer objeto, né? E eu posso fazer o seguinte, eu vou exemplificar para você com uma esfera, tá? Então, vamos lá. Eu posso pôr uma curva aqui, que nem eu pus da primeira vez, para fazer esse movimento aqui com o cilindro, ou eu posso pegar o objeto. Então, vamos supor que o meu objeto seja a esfera. Vamos lá, colocar aqui. Eu tenho uma esfera, deixa eu tirar ela do meio do caminho, e faço um pequeno smoothie, vou com ela para o modo de edição, passo para Edge, só porque fica mais fácil de eu enxergar aqui, tá? Eu seleciono, vamos dizer aqui, essa aresta. Vai ser aqui que eu vou querer que apareça a costura. Ou essa aresta aqui, bem da frente, que vai ser aqui que eu queira que apareça a costura. Eu vou fazer Shift D, separei, tá vendo? Mas deixo no mesmo lugar. Clico em P e separei a seleção. Agora eu volto para o modo objeto e ela está aqui, ó. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, ela está aqui. Eu posso transformar essa aresta em uma curva. Então, Alt C, eu vou transformar a mesh em curva. Então, agora, se eu for com ela para o modo de edição, você vai perceber que ela é uma curva, tá? Então, eu posso usar esta curva para eu usar essa costura aqui. Como é que eu faço isso? Volto para o modo objeto, seleciono aqui que tem o modificador Array já, e eu escolho como o objeto para fazer a deformação da Array esta curva aqui. Só que ele está pegando a esfera porque a curva está bem grudadinha. Eu vou escolher aqui a esfera 1, esfera 01. Vamos pôr na vista 3. Você pode observar que dois pontos, pelo menos, estão aqui já, mas é meio feio, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar esse array aqui e S. Vamos diminuir, deixar bem pequenininho. Colocar aqui. Agora, vou chegar bem perto para continuar enxergando o que está acontecendo. Vamos pegar aqui mais ou menos. Isso. E agora aqui, nesse modificador array, eu vou aumentando o número de pontos, quantos forem necessários para eu preencher esse espaço que eu quero que apareça a costura. E aí, como é que fica aquele arzinho de que a costura está espremendo o tecido? Eu seleciono a esfera, vou para o modo de edição, faço um bevel, Ctrl B, abro um pouquinho, aumento um segmento aqui, agora tenho um segmento aqui dentro, né? E aqui eu faço um S, espremendo um pouquinho, e ele fica com esse arzinho de que é a costura que está espremendo o tecido, o couro, seja lá o que for que você tiver querendo que pareça costura. E você pode depois, logicamente, ir ajeitando. Por exemplo, se você der você colocar um modificador Subdivision Surface na esfera, você obtém um resultado melhor. Se você selecionar a Array aqui e diminuir um pouquinho mais, S, você consegue pontinhos menores. Se você pegar esfera 1 que virou curva, tá vendo? Aqui, e selecionar ela junto com esse cilindro aqui, né? Que ficou como costura, você pode ir fazendo arrumações para que ele pareça uma costura, tá? É simples assim. Daí você pega, seleciona a esfera de fora, que pode ser o seu objeto, né, do carro, o banco do carro, qualquer coisa assim, e você coloca
Eu tenho esse aqui, que pode ser um tecido. E nesse tecido eu tenho couro. Esse couro aqui é super legal, foi o mesmo que eu coloquei no post que eu fiz no Facebook. E aí ele vai virar isso aqui. Aí você seleciona aqui também e vamos dizer que a gente queira usar o mesmo material. A gente seleciona aqui também. Daí se você renderizar, vou renderizar rápido, né? E com certeza você pode também aumentar, por exemplo, os pontos, a array. Você pode fazer ela mais gordinha, vamos ver, SX, não, SX assim, ela é mais gordinha, SX, ela mais larguinha, SY, e voltar a renderizar. Deixa eu pôr num lugar mais bonitinho, mais legal para enxergar. Voltar a renderizar, tá no 3 ainda. Deixa eu esperar um pouco, porque meu gravador não grava direito quando tá renderizando em tempo real. Ótimo. Você veja, aqui eu fiz rapidinho, ele tá com a sombra aqui embaixo. Você pode ajeitar, você pode fazer o V aqui, desmanchar e conseguir outros resultados. Mas a costura é basicamente essa, tá? E pode ajeitar também o ângulo da lâmpada, que ajuda bastante. Aqui, 45. Então aí, pessoal, esse é o resultado final. E você pode, logicamente, com mais tempo e com mais cuidado, fazer uma coisa bem melhor, com uma apresentação mais caprichada. Espero que você tenha gostado e dá um feedback aí depois a respeito do que você viu e o que você achou. Até o próximo vídeo, então.